5, versos 17 a 20, está escrito assim na palavra de Deus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar, pedindo orientação e iluminação do Espírito Santo. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que já foi lida e agora será explicada. O desejo do nosso coração é que a explicação deste texto seja de acordo com o Teu querer, iluminada pelo Santo Espírito do Senhor. E o desejo do nosso coração é que o Senhor nos dê inteligência e sabedoria para compreender a Tua palavra. E também, Senhor Deus, dê-nos a condição favorável para que possamos cumprir o Teu querer aqui na face da terra. Nós te oramos e pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Eu já tenho bastante tempo de ministério. Quando eu estava pastoreando Alta Floresta, completei 30 anos de ministério lá, e o presbitério nosso aqui, devido à minha longa estadia nesse ministério, ou nesse presbitério, dos pastores desse presbitério aqui, eu sou o mais antigo, talvez não o mais antigo em idade, mas o mais antigo de estar nessa região, porque me mudei para esse presbitério pastoreando a igreja de Rolim de Moura, a primeira vez que pastoreei, entre os anos 93 e 2000. E depois voltei novamente para o Rolim de Moura para ficar de 2010 a 2014. Né? Aí depois fui para Alta Floresta, fiquei mais 7 anos, e depois fiquei 7 anos em Ji-Paraná, mais só lecionando. Então, se eu for contar algumas histórias que já passei por aqui, os irmãos vão dar risada de algumas e outros irmãos vão ficar de cabelo em pé, aqueles que ainda têm para ficar, né? Não é o meu caso, evidentemente, mas assim, tem algumas histórias que marcam a gente, né? Quando fui pastorear a igreja de Rolim de Moura a primeira vez, a igreja não tinha praticamente templo, não tinha casa pastoral, não tinha praticamente nada, e nós ficamos ali um bom período e construímos todas essas coisas, e aquele tempo as congregações ou as igrejas que nós temos hoje de Alta Floresta, Migrantinópolis, Santa Luzia, Nova Brasilândia, eram todas congregações da minha igreja, de Rolim de Moura. Então eu tinha que correr o trecho, né? Nós tínhamos uma moto antiga lá e eu andava de moto para tudo quanto é lado e chegava na sexta-feira, eu ainda ia lecionar no Ibrinho, lá para o Ibro, onde Robson lembra, né? A gente ia para sexta-feira lá e lá nós tivemos o privilégio de conhecer o local onde hoje é a quinta igreja, e estive lá com os irmãos há algum tempo também, e a gente vê hoje o trabalho funcionando, a gente olha para trás e pensa assim, que bom que Deus me usou no ministério, que bom que Deus utilizou a minha vida para contribuir, nem que seja um tiquinho para que isso funcionasse, né? Eu me lembro que nós fazíamos muitas programações em Rolim de Moura e tínhamos comemoração do dia do Natal, e nem sempre dava para eu estar presente nas congregações naquele dia, mas eu gostava muito de ir às congregações para poder dar assistência e visitar os irmãos e pregar para eles. E então no dia da comemoração de Natal, quase sempre eu estava numa congregação e tinha vezes que tinha algumas que eu não podia estar. E aí eu nomeava presbíteros, e os presbíteros me ajudavam muito, os presbíteros de Rolim de Moura, alguns ainda estão como presbíteros lá, eram pessoas fantásticas, gente boa demais, e nos ajudavam no trabalho, mas de vez em quando não dava nem para os presbíteros, nem para eu estar, e tinha uma congregação, essa congregação ainda existe,
Os irmãos da UPH conhecem essa congregação, que é a congregação da linha 200, lá no famoso Tião Serraia. Aquela congregação que está ali, fomos nós que construímos no período que estivemos ali. E nós tínhamos um culto, temos ainda, creio eu, não sei agora como é que está, mas enquanto estive lá, nós tínhamos um culto toda quinta-feira lá. E eu sempre estava nesse culto, porque o trabalho na igreja era quarta-feira, então eu saía na quarta-feira, e na quinta-feira eu estava ali presente para estar com os irmãos. Eu ia mais cedo, inclusive, ia lá para as 14h, visitava alguns irmãos e depois tomava banho, jantava com o irmão Tião Serraia, com ele na casa dele, depois fazíamos o culto e quase sempre eu tinha condição de estar ali, mas teve um Natal específico que eu não pude estar ali. E havia um senhor de uma outra igreja, que não era da nossa igreja, mas ele é da igreja batista, esse irmão, da batista mesmo, não dessas batistas que tem hoje que são meio maluca por aí, mas batista tradicional, da batista calvinista. E esse irmão nos ajudava de vez em quando, ele pregava bem, esse irmão, explicava a Bíblia direito, assim, para um leigo, ele era até bom, o pessoal ouvia e gostava. E então, quando eu não estava presente, ou quando os presbíteros não podiam estar presentes, o Tião Serraia ligava para a gente e perguntava, a gente pode convidar o irmão, não vou falar o nome dele não, quase que eu falei, o irmão para pregar para a gente. E assim a gente sempre permitia, porque ele era bastante bíblico, e a doutrina batista, via de regra, é muito bíblica também, né? Então não tinha problema nenhum ele pregar. E teve um Natal que não deu certo, porque o dia do Natal caiu justamente no dia que eu tinha que estar aí na congregação, e a nossa igreja tinha feito uma programação especial e contava com o pastor para estar ali, a sede, né? E eu não pude ir. Aí, nesse meio tempo, eu liguei para o nosso irmão, conversei com o irmão Tião Serraia e falei, meu irmão, olha, infelizmente, dessa vez não posso estar aí, tem que ver outra vez. Os presbíteros estão envolvidos aqui na igreja, não tem jeito. Aí ele falou, pastor, a gente não pode convidar o nosso irmão para pregar, aquele que sempre prega. Eu falei, amém, pode chamar esse irmão. E esse irmão pregou. E eu vou repetir um pedacinho, eu nunca mais esqueci, né? Porque eu depois fiquei sabendo de como foi o sermão, e quem me contou reproduziu ipsis literis o sermão, e eu então, boa memória, graças a Deus, gravei o sermão do camarada. Fiquem tranquilos que eu não vou pregar o sermão todo, e os irmãos vão entender por que eu não vou pregar o sermão todo, mas eu vou fazer um pedacinho do sermão desse irmão, no dia de Natal, lá na minha congregação. Ele começou o sermão da seguinte forma. Ele gaguejava um pouco, esse irmão. Às vezes ele demorava um pouquinho para falar, mas falava direitinho. Quando estava pregando não tinha problema. Mas ele começou, meus irmãos, estamos reunidos aqui hoje para comemorar o nascimento de Jesus. E vocês sabem, e a congregação estava lotada, e vocês sabem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, Jesus sofreu perseguição do faraó. O faraó perseguiu Jesus, mas a família de Jesus Cristo providenciou para Jesus Cristo o jeito de escapar do faraó. Colocou Jesus no bercinho, betumou o bercinho e colocou no rio, de tal forma que do Egito chamei o meu filho. Então, Jesus foi protegido pela própria irmã. E os menininhos lá da minha congregação, as crianças, tudo bem instruídas. E quando ele começou esse sermão, as crianças que estavam lá no fundo da congregação começaram a rir. Falou assim, criançada aí, não fica futucando não, que depois o pai de vocês vai dar um jeito em vocês, deixa e presta atenção no sermão. Porque Jesus foi perseguido, teve que fugir para o deserto e ficou 40 anos no deserto. Até que, da parte de Deus, Jesus Cristo foi chamado para libertar o povo de Deus. E Jesus Cristo, então, instituiu uma lei para que o povo de Deus pudesse seguir. E a molecada não aguentava mais de dar risada. Rindo demais da conta, porque ele estava invertendo todo o negócio. Que criançada, vocês, por favor, preste atenção, porque eu conheço o pai de vocês, que ele vai bater em vocês. E fica quieto para prestar atenção no sermão. E Jesus então foi perseguido, e maltrataram Jesus Cristo, e quiseram levar Jesus Cristo para... E,
irmãos, quer me perdoe, que eu estava falando não era de Jesus, era de Moisés. E na hora que ele falou assim, quase que não teve mais culto, porque a congregação todinha já estava segurando para ouvir. Mas na hora que ele falou assim, que me perdoe, que eu estou confundindo tudo, a congregação desabou a rir. Então, aí ele ficou tão sem graça, que ele fez um sermãozinho lá pequenininho, depois a respeito de Jesus mesmo, e foi embora. E eu tinha o costume de visitar os irmãos da congregação. Aliás, esse é meu costume até hoje. Quando eu vou para a congregação, meu costume é de visitar os irmãos. Aí, quando dá, evidentemente, né? Aí, eu sempre passava na casa desse irmão. Eu sei que eu fiquei 3 meses depois tentando encontrar com esse irmão, mas toda vez que eu chegava na casa dele, a porta estava fechada. Ele não me atendia de jeito nenhum. Aí eu conversei com o Tião Serra, ele falou, o irmão ficou com muita vergonha do que ele fez, ele acha que o senhor vai brigar com ele. Eu falei, não vou brigar com ele, eu vou dar risada junto com ele, junto com as criançadas, né? Mas foi muito engraçado porque ele misturou tudo. Mas, assim, do ponto de vista das personalidades, você percebe que tem algumas coisas que são similares, né? Porque Moisés foi perseguido, né? Jesus foi perseguido. Moisés também teve que ficar no deserto. E Jesus Cristo também teve que ficar no deserto, né? Moisés libertou o povo de Deus, e Jesus Cristo veio libertar o ser humano das garras do inimigo. Então, a confusão, assim, se uma pessoa não prestar bastante atenção, a confusão pode acontecer. Não é anormal isso acontecer. E essa história, até hoje, quando eu encontro o Tião Serra, eu ainda me lembro dessa história, a gente começa a dar risada juntos do que aconteceu. E você deve estar pensando assim, por que o pastor está contando esse negócio de história de Moisés, num sermão que ele fala da lei? Porque Moisés é um tipo de Jesus Cristo. Porque Moisés tem uma similaridade simbólica e tipológica em Cristo. Porque lá em Deuteronômio está escrito que Deus suscitaria um outro profeta semelhante a Moisés, e a ele teriam que ser ouvidos. E ali estava a profecia a respeito de Jesus Cristo. Assim, Moisés instituiu uma lei que era para o povo de Deus seguir. E Jesus Cristo instituiu uma lei que era para o povo de Deus seguir. Agora você entende por que é que Jesus Cristo falou: não vim revogar a lei, mas nem os profetas, mas vim para cumprir. Aqui temos a relação, como Moisés teve relação com a lei, aqui temos a relação de Jesus Cristo com a lei. E a grande pergunta é: a lei e os profetas, depois da vinda de Cristo, deve ser revogada? Nós não vivemos mais no tempo da lei e sim da graça, e por isso a lei não tem que ser cumprida? Essa é uma pergunta muito séria, porque tem gente que pensa que tudo que é do Antigo Testamento é do tempo da lei, não precisa fazer. Quando se fala em dízimo, por exemplo, a primeira coisa que uma pessoa que é pão duro e não quer dizimar, fala: ah, mas isso é do tempo da lei. Né? Há uma igreja aqui, uma denominação em nosso país, que fala justamente isso, que quando Jesus Cristo veio, toda a lei foi abolida. Tem uma outra que quer fazer tudo de acordo com a lei. Né? Fazem uma dicotomia entre lei e graça, e não percebem que a graça é perceptível quando você consegue conhecer todas as ordenanças legais. A graça toma muito mais sentido quando você sabe o tamanho de lei e a profundidade da lei que nós tínhamos que seguir debaixo da lei de Moisés. Isso funciona mais ou menos como a graça e o amor de Jesus Cristo em relação ao tamanho do nosso pecado.
A lei mostra-nos o nosso pecado, e por isso então a graça fica muito maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz apóstolo Paulo no capítulo 6 de Romanos. Assim, se você percebe a sua pecaminosidade, você não precisa pecar para saber o quão pecador você é. Mas se você percebe a sua pecaminosidade, você consegue dar o devido valor e até maior valor para a graça de Deus, porque você percebe onde você deveria estar e o que Deus fez para o tirar de lá. Então, aqui temos a relação de Jesus Cristo com a lei. Observe que assim como Moisés começou a lei de Deus com os 10 mandamentos, Jesus Cristo começou a lei dele, dada no capítulo 5, do Sermão do Monte, através das bem-aventuranças. Então, assim que Jesus Cristo falou das bem-aventuranças, ele então disse para que nós, cristãos, seguidores dele, os discípulos dele, pudéssemos levar isso e sermos sal e sermos luz. Como ser sal e ser luz se nós não temos uma lei a seguir? Como é que é ser luz se nós não temos o caminho? Então Jesus Cristo dá o caminho, e o caminho não é nada diferente do que a lei já estava exposto. O caminho é mais profundo do que aquilo que a lei já estava exposta. Por isso, então, alguém poderia pensar assim, bom, então agora nós não precisamos mais seguir a lei de Moisés, porque Jesus Cristo veio, mas Jesus Cristo então fala para eles, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então a lei continua vigorando? Sim, continua vigorando. A lei ainda funciona? Sim, ainda funciona. E ainda nós temos que seguir a lei? Sim, nós temos que seguir a lei. Não temos que seguir a lei para a nossa salvação, mas porque fomos alcançados por Jesus Cristo, devemos compreender o real significado da lei e assim cumprimos a lei de acordo com o significado real dado por Cristo, e não pelos fariseus, e não pelos hipócritas, e não por aquela casta que ensinava a formalidade da lei, mas não ensinava o espírito da lei. E Jesus Cristo então veio e falou para eles assim, agora eu vou explicar para vocês como é que se segue a lei de Moisés. E vocês cristãos terão que seguir a lei de Deus do jeito que eu estou explicando. Se você pegar o Sermão do Monte daqui para frente, você vai ver que Jesus Cristo está simplesmente dizendo como se aplica a lei de Moisés. Lá, hoje eu preguei na nossa outra congregação, versículos 21 e 22, está escrito assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Olha aí Jesus Cristo dando a real interpretação desse versículo, que está no Antigo Testamento, não matarás. Versículo 33, também, ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para conselhos os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, e Jesus Cristo está reinterpretando a lei. Jesus Cristo não está modificando a lei. Jesus Cristo está dando a real interpretação da lei. Ele está dizendo assim, deixe de cumprir o que Moisés falou e cumpra o que eu estou dizendo. Ele está dizendo assim, não, o que Moisés falou está certo e você cumpre desse jeito. O que Moisés disse é assim e você cumpre desse jeito. Coisa que os judeus, os fariseus, há muito tempo tinham deixado de cumprir, porque eles haviam feito a própria interpretação deles da lei. Quando o texto diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não está dizendo que é o que estava escrito na Bíblia e no Antigo Testamento, mas aquilo que os fariseus e os judeus haviam dado como interpretação da lei. E então Jesus Cristo está dando a real interpretação da lei. Portanto, Jesus Cristo não veio excluir a lei de nós, mas Jesus Cristo veio interpretar e cumprir a lei para nós. E ele fala que a lei terá que ser toda ela cumprida. Toda ela cumprida. Então, a lei para que é? Para ser cumprida. Para que foi dada a lei? Para se cumprir a lei. E ele então fala assim, que nem o
e nem um tio. Aqui na Bíblia, na nossa Bíblia está escrito i e tio, mas as letras lá na língua original são outras letras. É um iode e um iota. Iota é uma letrinha que, para quem sabe grego, é uma letrinha bem pequenininha, que de vez em quando a gente coloca debaixo de uma outra letrinha. E um iode, que é a letra I, corresponde à nossa letra I na língua hebraica, no hebraico é um pingo. É um pingo. Se você fizer um pinguinho debaixo de uma letra, se torna I. Se você pingar o pinguinho em determinado local, entre uma letra e outra, fica I também. É um pinguinho. É como você pegar a caneta e fazer assim. É a menor letrinha, porque temos também a letra E, que é representada por 2 pinguinhos. E temos a letra U, que é representada por 3 pinguinhos na língua hebraica. Mas a menorzinha de todas é justamente o iode, que é um pinguinho. E Jesus Cristo quis dizer assim: não deixará de ser cumprido nem um pinguinho daquilo que foi escrito, mas vai ser cumprido do jeito que eu estou interpretando e não do jeito que vocês querem interpretar. E não do jeito que os fariseus querem interpretar. Os fariseus e os saduceus, desde a volta de Esdras e de Neemias do exílio babilônico, que eles reconstruíram a cidade, Esdras fez um sermão, Esdras dividiu o pessoal em uma turma de gente lá para ensinar a lei, e ali nasceu a classe dos escribas. Aquela classe depois dividiu entre fariseus e saduceus, e essênios e zelotes e outras tantas mais, que eu não vou explicar agora, mas os fariseus eram os mais ferozes, porque eles achavam que a lei deles e a interpretação da lei que eles davam era a correta e tinha que ser seguida. E aí então Jesus Cristo falou assim: eu vim cumprir a lei, porque a lei foi escrita para ser cumprida. Se alguém conseguir cumprir toda a lei, por ela viverá. O problema não está na lei de Deus, o problema está no ser humano, que não consegue cumprir muitas coisas da lei, quanto menos um tio ou um iota. Então, qual a relação de Cristo com a lei? Cristo veio para cumprir a lei. A lei não passou. O problema maior das pessoas nos nossos dias é que, por não conhecerem as Escrituras, não percebem como se cumpre a lei. Acham que a lei é cumprida formalmente. Uns tempos atrás eu estava discutindo com uma pessoa a respeito do cumprimento da lei, e ela disse que nossa igreja não cumpria a lei, porque não guardava o sábado, e eu falei assim: a de vocês também não cumpre, do jeito que você quer que nós cumprimos. Ele falou assim: como assim? Eu falei para ela assim: você está pensando que a lei foi dada para ser guardada literalmente, e é por isso que você quer que a gente guarde o sábado. Você não percebe o princípio do sábado, você não percebe o princípio da lei, porque a lei é para guardar em seu princípio, no seu interior. Ele falou: então me explica. Eu falei: olha, você fala que guarda a lei, mas quantos dias você trabalha por semana? Ele trabalha 5 dias. Eu falei: para você está errado já, porque diz a lei que 6 dias trabalharás e um você descansar. Se você trabalha 5 e descansa 2, já é preguiçoso. Falei para ele assim: eu vou dizer outra coisa para vocês. Se por acaso alguém sair da igreja de vocês e for para outra igreja, vocês apedrejam? Ele: não, claro que não. Mas na lei está escrito que se o camarada apostatar da fé, como depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tem que ser apedrejado até a morte. Foi por isso que Estevão foi apedrejado, porque os judeus acharam que ele era um apóstata. Tinha deixado a religião judaica para seguir Jesus Cristo, e ele tinha deixado mesmo. Né? Por isso que ele foi apedrejado. Vocês apedrejam? Não. Falei: se na sua igreja for pegado uma mulher ou um homem cometendo adultério, vocês também levam por depoimento de 2 ou 3 testemunhas e apedrejam? Pois então vocês são mais culpados da lei do que a gente. Aí falei para ele assim: vocês não compreenderam a lei. Vocês não perceberam que a lei está no interior e não no exterior. Vocês não compreenderam que o princípio dado em Israel de extirpar a pessoa que estava apóstata não é o princípio especificamente de matar, mas de corrigir, de fazer com que o povo ande do jeito certo. A lei não foi dada para que as pessoas fossem mortas ou qualquer coisa assim, mas para que as pessoas não pecassem. Mas vocês querem fazer da lei uma coisa formal, e assim que o judeu faz, o fariseu fazia, e Jesus Cristo veio tirar isso.
Mas na frente você vai ver que o primeiro passo que Jesus Cristo deu para tirar isso foi dizer que a lei era no interior do ser humano e não no exterior. A pessoa ficou regalando o olho para mim assim. Eu falei assim, pois então você precisa aprender que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei e não da lei. Que a lei aponta o nosso pecado, mostra o que somos, e Jesus Cristo nos resgatou dessa maldição, porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Mas o princípio de não adulterar está lá, o princípio de não matar está lá, o princípio de corrigir a pessoa que foi pega em adultério está lá, o princípio de guardar um dia para adorar e consagrar ao Senhor está lá. E você tem que cumprir. Portanto, a lei veio para ser cumprida do jeito que Jesus Cristo pediu para que nós cumpríssemos, e não do jeito que as pessoas querem que nós cumpramos. Mas esse texto é mais interessante, porque ele fala outra coisa em relação à lei que Jesus Cristo mandou. Olha lá o que Jesus Cristo falou nos versículos seguintes. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus. E aqui está o outro princípio, estabelecido por Jesus Cristo para o cumprimento da lei. A lei veio para ser cumprida e a lei veio para ser ensinada. Olha o versículo, presta atenção no versículo. Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens. Prestou atenção? Viu aí? Não está aí? É ensinar. E assim ensinar. Ou seja, há a responsabilidade do discípulo de Jesus Cristo, daquele que foi chamado por Jesus Cristo, não apenas de cumprir a lei do jeito que Jesus Cristo quis, mas de ensinar do jeito que Jesus Cristo quis. Porque diz o texto aqui que se você ensinar de modo errado, vai ser culpado de ensinar o erro. Você vai ser cobrado por ensinar o erro. Aqui a responsabilidade das pessoas que pregam a palavra, dos cristãos que ensinam a palavra, é muito grande. É exageradamente grande. É grande o fardo, vamos dizer assim, que é colocado sobre os ombros de uma pessoa que tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, porque ele tem a responsabilidade de dizer exatamente aquilo que está, e não inventar, e não aumentar, e não alterar, porque se ele assim fizer, sofrerá os danos propostos pelo Senhor Jesus Cristo, porque ele será mínimo no reino dos céus. Meus irmãos, como tem pregador falando besteira nos nossos dias. Como tem pregador ensinando mentiras nos nossos dias. E dizendo que é a lei de Deus. E dizendo que foi Jesus Cristo que mandou. E Jesus Cristo que Deus falou isso, falou aquilo. Algumas vezes por preconceito. Às vezes por preconceito a pessoa vai ler a Bíblia e ele acha que alguma coisa não pode ser daquele jeito, então ele torce aquilo para ficar do jeito dele. E às vezes a pessoa não entende muito bem o que está na Bíblia, e ele, em vez de se esmerar no entendimento e estudar e pedir a orientação do Santo Espírito de Deus para iluminar a sua mente e pesquisar e estudar e fazer um estudo aprofundado da Bíblia, ele se contenta em colocar a sua própria ideia, e ele então vai lá para frente e arrota um montão de coisas lá que ele pensa, e ele não percebe que ao alterar o significado de qualquer texto da lei de Deus, ele está atraindo para si as punições devidas dadas por Jesus Cristo, porque diz o Senhor Jesus Cristo que aquele que não fizer do jeito certo e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. A principal tarefa do pastor, a tarefa principal do pastor de uma igreja é a pregação da palavra. Diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 a 19. Digno é o trabalhador do seu salário, diz ele lá, né? Considerai dignos e dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Eu leciono para futuros pastores no seminário, e eu sempre falo para eles: pastor que você vai ser, não fique dormindo na sua casa, se prepare.
Estude, porque depois a tua comunidade vai fazer perguntas para você. Estude, debruce sobre a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude pessoas que estudaram a palavra de Deus, estude os comentários, leia quais os comentários de Jesus, veja se Jesus Cristo não interpretou, faça um estudo, porque a tua principal responsabilidade é ensinar a lei de Deus para os seus irmãos. E se você fizer de forma errada ou de forma relaxada, você poderá sofrer as consequências de ser um mau escriba, um mau intérprete da lei de Deus. E o texto fala exatamente isso: se alguém deturpar ou violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Portanto, o ensino da lei de Deus tem duas características: a característica de te colocar como mínimo, mas a característica de te colocar como pessoa mais avantajada no reino de Deus. Você que é discípulo de Jesus Cristo, esmere-se na leitura da palavra de Deus, no entendimento da palavra de Deus, para que não ensine a palavra de Deus às outras pessoas de forma errada, para não sofrer. Exatamente isso que Jesus Cristo está falando, porque a lei de Deus veio para ser cumprida e a lei de Deus veio para ser ensinada. O último versículo de Mateus, os três últimos versículos de Mateus 28, de 8 a 20, fala assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a quê? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Portanto, é nosso dever, como discípulos de Jesus Cristo, aprender bem para ensinar bem, para que as pessoas, ao perguntarem a razão da nossa fé, a razão da nossa crença, nós saibamos transmitir a lei do Senhor, que é perfeita, agradável, e por ela nós vivemos. E a pessoa que teme ao Senhor tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E esta pessoa que medita na lei dia e noite será firme como alguém, ou como uma árvore que foi plantada junto a ribeiros. Uma árvore plantada junto a ribeiros tem suas raízes aprofundadas, sólidas, e mesmo que o vento venha e balance para cá, e balance para lá, ela continuará firme, porque o alicerce dela é a lei de Deus. Ela não vai cair devido aos temporais, nem às dificuldades da vida, porque ela medita na lei de Deus, dia e noite, em os guardar e em guardar os mandamentos do Senhor, a grande recompensa. Mas o texto não termina aqui. Se o texto terminasse aqui, a gente já estaria bom, porque já deu para entender bastante bem o que significa a lei do Senhor para as nossas vidas. Mas o texto fala assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aqui está então o terceiro objetivo da lei de Deus: nos fazer pessoas santas, nos fazer pessoas justas. Observe que os fariseus, eles se achavam justos, porque eles cumpriam a lei de Deus exteriormente, andavam dando esmolas, andavam trazendo os seus dízimos e colocando no gasofilácio para que todo mundo pudesse ver. E algumas vezes, quando ele dava uma esmola ou trazia uma ofertinha no templo, ele tocava uma trombetinha, então colocava lá e fazia para que as pessoas que estivessem perto passassem e vissem: lá está um fariseu cumprindo a lei, ele é justo. Ele ia ao templo e orava, e quando ele orava, ele falava assim: ó Senhor Deus, eu tenho muito a agradecer ao Senhor, porque o Senhor não me fez isso, não me fez aquilo, me fez como um publicano. E ele se vangloriava então de exteriormente cumprir a lei de Deus,
Jesus Cristo um dia olhou para eles e falou assim: vocês são uma raça de víboras. Não, esse foi quem falou, foi João Batista, não foi Jesus. Jesus Cristo falou assim: vocês são sepulcros caiados, são bonitos por fora, feios por dentro, uma podridão por dentro. Quando nós cumprimos a lei do Senhor Deus do jeito que o Senhor Jesus Cristo vai explicar para a gente nos próximos versículos, então nós nos tornamos justos porque é o nosso interior que é alterado. É óbvio que nós exteriorizamos aquilo que temos dentro de nós, mas a mudança não vem de fora para dentro, a mudança vem de dentro para fora. É o nosso coração que tem que estar agarrado na lei de Deus. Nós temos que falar como o salmista falou: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 105 tem outro versículo que fala assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E o que é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? A palavra do Senhor, a lei de Deus. Nós cristãos temos que amar a lei de Deus e lermos a interpretação que Jesus Cristo deu dessa lei, para que ao percebermos como ele interpretou, nós possamos cumprir do jeito que ele interpretou e não do jeito dos fariseus, porque o fariseu, como eu disse agora há pouco, fazia o cumprimento exterior, mas o cumprimento exterior da lei não nos torna justos, mas o cumprimento interior nos faz justos. Não justo no sentido de não termos pecado, mas no sentido de termos, nos aproximarmos da santidade de Jesus Cristo, nos aproximarmos da santidade do nosso Senhor e percebermos como ele cumpriu a lei. Ao cumprirmos a lei do jeito dele, então nós nos assemelhamos a ele. E aí, então a lei de Deus veio para nos aperfeiçoar, nos tornar mais justos. Por isso que o versículo diz assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. Aqui eu quero fazer um último comentário, meus irmãos, para que você fique bem entendido em relação a isso, porque está escrito assim, olha: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mas veja bem, imaginemos que alguém conseguisse cumprir a justiça dos fariseus. Não poderíamos entrar no reino dos céus cumprindo a justiça dos fariseus? Mas a grande pergunta que nós fazemos é: se nós não conseguimos cumprir nem mesmo o exterior, e o exterior nosso reflete aquilo que somos no interior, então como entender essa questão de não entrarmos no reino dos céus? Nós entramos no reino dos céus por conta de cumprir a justiça? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós não conseguimos cumprir a justiça. Então, qual é a justiça que nos faz entrar no reino dos céus? A minha justiça? A justiça de Cristo. E a justiça de Cristo está em cumprir a lei do jeito que Jesus Cristo pediu para que nós cumpríssemos. Portanto, aceitar que a lei de Deus nos torna justo é aceitar que Jesus Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, disse o apóstolo Paulo em Romanos. Assim, cumprir a lei de Cristo significa confiar em Cristo o tempo todo. Nenhum segundo desviar a nossa confiança do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nele que nós cumprimos a lei de Deus. Nós em nós mesmos, melhor dizendo, não conseguimos, evidentemente, porque nosso interior muitas vezes erra. Então a justiça de Cristo precisa ser aplicada em nós, para que nós sejamos considerados também justos diante de Deus. Mas isso não altera o relacionamento que temos com a lei, porque ainda assim a lei foi dada, e assim dela é boa, e assim dela é perfeita, e ainda assim nós temos que cumpri-la. Não cumprir a lei para que sejamos salvos, mas para que nós possamos aceitar a salvação dada por Jesus Cristo através do cumprimento que ele fez da lei de Deus. Cheguei no seminário, os alunos do primeiro ano estavam lá
os alunos vieram de igrejas presbiterianas e eu perguntei, nós somos salvos pela graça ou pelas obras? E os alunos tudo, pela graça. E eu falei, não, é pelas obras. E os alunos regalaram o olho para mim e falaram assim, esse camarada está falando heresia. E eu falei assim para eles, vocês estão pensando que eu estou falando que é a obra de vocês? Não. Eu estou falando que nós fomos salvos pelas obras e merecimentos de Jesus Cristo. Ele quem cumpriu as obras em nosso lugar. E por isso que nós fomos salvos pela graça dele em aplicar as suas obras em nós mesmos. Pela graça de Deus em aplicar a justiça de Cristo em nós mesmos. Em aceitar o sacrifício de Cristo como cumprimento da lei de Deus no nosso lugar. Assim a lei veio para ser cumprida, veio para ser ensinada e veio para nos trazer a justiça dada por Deus em Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Bom, vamos encerrar, vamos colocar de pé, vamos orar e impetrar a bênção. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor mandou teu Filho aqui na terra para cumprir a lei, para nos mostrar como é que se cumpre a lei e para que nós pudéssemos, pela justiça dele, sermos salvos e agraciados com a salvação. Nós não temos palavras para agradecer, nós temos uma atitude que podemos tomar como forma de agradecimento. E essa atitude é a promessa que fazemos todos os dias diante do Senhor, de que tentaremos viver aquele dia de acordo com a tua lei, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Pedimos, Senhor Deus, que faça com que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, guie-nos nas tuas veredas, para que possamos cumprir a tua lei aqui na terra. Nós te oramos e agradecemos e pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. E agora, irmãos, que a graça de Deus manifesta em Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Jesus demonstrado na cruz do Calvário quando morreu em nosso lugar, as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje pelos séculos dos séculos, até a volta triunfante e magnífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.